Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. O Farley tá na área hoje para gravar um vídeo de prismas, parte de refração. Eu vou abordar bastante a parte de equações nesse vídeo, ok? Porque é a parte que a galera tem mais dificuldade. Outra coisa bacana, tio Farley vai mostrar um vídeo do Homem de Ferro 2 e ele no meio do filme ele vai usar um prisma para conseguir o que ele quer, belezinha? Então não deixe de assistir até o final. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e solta a vinheta! Então vamos lá, prismas. Associação de dois dióptros planos cujas superfícies diotrópicas não são paralelas. Então, na matemática, a gente trabalha como isso sendo um prisma. E isso, tio Farley, isso é um prisma de base retangular ou de base quadrada. Daqui eu não consigo enxergar muito bem esse modelo tridimensional. Na física, a gente vai chamar isso aqui de lâmina de faces paralelas. Ok? Então, na parte de refração, quando a luz entrar por aqui e sair por aqui, eu vou chamar isso aqui de lâmina de faces paralelas. E na física, prisma para a gente vai ser um prisma de base triangular, ok? Então, só para deixar claro. Então, quando eu falo associação de dois dióptros planos cujas superfícies diotrópicas não são paralelas, seria isso aqui, ó. Essa superfície aqui não é paralela a essa. Se eu analisar essas duas bases, aí seria uma lâmina de faces paralelas, tá vendo? Ó? Mas eu vou analisar essa e essa aqui de lado, belezinha? Então, para a física, isso é uma lâmina de faces paralelas e isso seria o prisma. Maravilha? O que a gente vai analisar? A gente vai analisar a seção transversal dele, ó. Lembra que eu falei? Tem que ser as partes não paralelas aqui do prisma. Então, a gente vai analisar que a luz entra pela face, por uma face, né? Vou chamar de face 1, e ela vai sair pela face 2. Show de bola? Belezinha, tio Farley. E o que é esse ângulo aqui no meio? Ó? Esse ângulo aqui é o ângulo de abertura, ou chamado de ângulo de refringência. Grava isso porque isso é importante. A galera confunde o ângulo de refringência com o ângulo de refração, tudo bem? Então, o ângulo de abertura ou de refringência é esse ângulo aqui. Belezinha. E esse prisma ele está imerso, tio Farley, no meio. Então, aqui pode ser o meio 1. O prisma tem um meio diferente do meio 1. E aqui pode ser um meio 3, pode ser um meio diferente desse meio 1 aqui. Geralmente esse meio é igual a esse, beleza? Lembra que cada meio tem um índice de refração. Então o meio 1 tem o índice de refração 1, o meio 2 o índice de refração 2 e o meio 3 o índice de refração 3. Vira a página. Então vamos trabalhar aqui com o trajeto do raio de luz ao atravessar um prisma. Lembrando que esse ângulo é o ângulo de abertura ou refringência. Então como é que a gente vai fazer, tio Farley? A gente vai trabalhar com o meio 1, por exemplo, o ar. O meio 2 seria o índice de refração do prisma, que seria, por exemplo, de vidro ou de acrílico. E aqui o raio vai sair de novo para o meio 1, tá bom? Para o ar. Então, por exemplo, ar, vidro e ar. Belezinha? A gente vai trabalhar desse jeitinho. É o que mais aparece. Show de bola, tio Farley. Então vamos lá. O raio de luz vai chegar por aqui, pela esquerda na face 1. Belezinha? Lembrando que aqui é o ângulo de abertura. Ele vai chegar pela face 1. E aonde ele chega, eu vou traçar a reta normal, a reta imaginária perpendicular à superfície. Lembra que a reta normal forma 90 graus, então não sei se no seu desenho está parecendo que é 90 graus, mas aqui tem 90 graus só para lembrar, belezinha? E essa linha pontilhada seria o caminho que o raio faria se não tivesse o prisma aqui. Show de bola, tio Farley. Esse ângulo eu chamo de ângulo de incidência, belezinha? E aí, como é que eu trabalho com o desvio do raio? Lembrando que isso aqui é uma refração. Eu vou ver quem que é o meio mais e o meio menos refringente. O meio menos refringente eu trabalho com menos e o meio mais refringente eu trabalho com mais. Se você está com dúvida nessa parte, assista meu vídeo de refração, que aí você vai entender melhor essa aula. Então, quando o raio vem aqui do meio menos para o meio mais, do menos para o mais próximo da normal, ele aproxima da normal. E esse é o raio refratado com a primeira face. Show de bola, tio Farley. E agora? Agora eu vou traçar outra normal. Lembra que a normal é a reta imaginária perpendicular. Então aqui também forma 90 graus com a superfície, ok? Se não está aparecendo no seu desenho aí, não tem problema, mas aqui é 90. Depende da tela que você está assistindo, às vezes muda um pouco, desconfigura um pouco. Belezinha, tio Farley. E aí? Aí eu vou desenhar novamente o ângulo, né? Aqui vai ser o ângulo de incidência com a segunda face. Tio Farley, por que se chamou de R? Já explico na sequência. E aí, como é que vai ser a refração?
Então eu vou desenhar lá. Aqui é o mais, aqui é o menos, ele tem do meio mais refringente para o meio menos refringente. Do mais para o menos, menos próximo. Era para ele continuar nessa linha reta, ficar menos próximo da normal e afastar da normal. Beleza, tio Farley? E esse seria o ângulo de refração da segunda face, chamado de ângulo de emergência ou ângulo de emergência. Show de bola, tio Farley. Quem que são esses carinhas aqui? Esses carinhas são chamados de desvios. Esse é o desvio da primeira face, esse é o desvio da segunda face. Perceba que o raio de luz era para continuar na linha pontilhada, e ele teve esse desvio. Então, esse é o desvio da primeira face. O raio de luz era para continuar nessa linha reta, ó, e ele veio parar aqui embaixo. Então ele teve um desviozinho. Desenhei aqui o oposto pelo vértice. Ou eu posso imaginar a volta, ó. Era para ele continuar aqui e ele veio para cá. Então esse é o desvio 2. Show de bola, tio Farley. E aqui eu já consigo explicar por que eu chamo de RI. Primeira coisa, todos os livros chamam aqui de I, aqui de I e aqui de R. Alguns livros chamam aqui de I e aqui de E, de ângulo de emergência. Mas geralmente é I1, I2, R1 e R2. Tio Farley, por que isso? Uma explicação bem plausível é o seguinte: lembra do terceiro princípio da ótica geométrica? O princípio da reversibilidade? O raio percorre o mesmo caminho na ida e na volta? Então, se eu incidir o raio por aqui, ele vai percorrer exatamente o mesmo sentido e esse vai ser o I, o de incidência. Então, pode ser incidência aqui e aqui, dependendo do jeito que você incide o raio. Maravilha, tio Farley. O que mais? Esse cara é o desviozão. O desviozão seria o desvio total, o desvio do raio de luz no prisma. Perceba que ele entra por aqui no prisma e ele sai por aqui. Então, ó, ele entrou por aqui e saiu por aqui, ó. Esse é o desvio total do raio de luz. Maravilha, tio Farley. Tô pegando. E esse cara aqui é o ângulo de abertura ou de refringência, que depois eu vou explicar e vou deduzir por que ele está aqui. Maravilha? Então aqui o tio Farley fez questão de mostrar e colocar uma tabelinha mostrando o que é cada coisa. Então esse slide é legal você imprimir não, você tirar um print da tela aí, tá bom? Então o desvio total tá aqui, os N são as normais, os Dzinhos são os desvios em cada face. O I1 é o ângulo de incidência com a primeira face, o R1 é o ângulo de refração com a primeira face, o R2 é o ângulo de incidência com a segunda face, a gente chama de R2, e o I2 é o ângulo refratado com a segunda face, chamado de emergente. Maravilha, tio Farley? Então tá bom, vira a página. Aqui vamos mostrar o videozinho do Homem de Ferro 2, em 2010, que ele destrói o apartamento dele com um prisma. Né? Eu não posso mostrar o vídeo inteiro por causa de direitos autorais, mas eu separei 2 imagens aqui em um vídeo de 10 segundos. Né? Então aqui ele coloca o prisma no acelerador e aqui é onde as partículas sofrem desvio, tá vendo? No prisma, ó. Então rapidinho aqui, 1 segundozinho, ó. Ele tá lá rodando, ó, tá vendo o desvio? Então fica aqui para ilustrar o desvio do raio de luz. Vira a página. Então vamos analisar as equações dos prismas. Então a gente vai analisar usando a refração e usando um pouco de matemática. Então usando a refração. Na primeira face aqui que nós temos, ó, o ângulo de incidência, o ângulo de refração e as índices de refração. Então a gente pode aplicar a lei de Snell. Primeira face eu posso aplicar em lei de Snell. N1 seno I1 é N2 seno R1. Beleza. Na segunda face eu também posso aplicar a lei de Snell. Beleza, coisa simples. Vai ficar N2 seno de R2 é N1 seno de 2. Beleza, simplesinho, lei de Snell, coxinha, tio Farley já fez aula lá, você já aprendeu, maravilha. Agora vamos analisar o desvio 1. Quem que é o desvio 1, tio Farley? Se você observar a linha vermelha, essa linha vermelha com essa pontilhada e a linha preta, esquece essa vermelha aqui, ó. Essa do R1, tá vendo aqui, ó? Esquece o raio refratado com a primeira face. Analisa essa vermelha com essa preta. Perceba que esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. Entendi, tio Farley. Então, o D1 vai ser o I1 menos o R1. Show de bola. Fazendo a mesma analogia do lado direito, a gente tem essa linha vermelha aqui com a pontilhada e a linha preta pontilhada, que o I2 é oposto pelo vértice aqui. Então, aqui é I2. Então, o D2 também vai ser I2 menos R2. Maravilha. Agora vamos analisar matematicamente. Isso aqui é um triângulo, tá vendo um triângulo? Ó? Enxergando um triângulo aqui, ó. E esse ângulo é o ângulo externo. E você aprende em matemática que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então o Dzão é D1zinho mais D2zinho, ó.
Beleza? Então o Dzão é D1zinho mais D2zinho. Show de bola, tio Farley. Show de bola. E agora, tio Farley? Agora a gente vai substituir, ó. Vamos trocar o D1zinho, que é I1 menos R1 aqui, e o D2zinho, que é I2 menos R2 aqui. Então, trocando, vai ficar I1 mais I2, ó, somos dois, ó. I1 mais I2 está aqui. Menos R1 menos R2. Se eu fizer a distributiva, eu chego nisso. Aí, o que o tio Farley fez? O tio Farley colocou o menos em evidência. Então, ficou I1 mais I2 menos R1 menos R2. Coloquei o menos em evidência. Então, ficou I1 mais I2 menos R1 mais R2. Por que você fez isso, tio Farley? Por que você não deixou no método antigo? Porque se eu olhar para o desenho, eu percebo que o A também é o ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes. Então o A também é R1 mais R2. Então eu posso trocar esse carinha aqui, ó, por A. Entendi. Então o desvio do prisma ficou I1 mais I2 menos A. Beleza. Essa fórmula aqui você vai usar bastante, tá bom? E nem precisa deduzir. Geralmente é para você aplicar essa formulinha seca no exercício, ok? Mas é legal saber da onde vem. Show de bola, não? Então vira a página. Tio Farley, mas o que vem agora? Desvio angular mínimo. Mas o que é isso, tio Farley? O que é isso, tio Farley? Tio Farley, o que é isso? Seguinte, galera. Pensa comigo. Primeiro ponto, né? Quando cai prisma, isso cai bastante, tá? Então vamos lá. O ângulo de incidência está incidindo no prisma pela face 1. Conforme eu mudo o ângulo de incidência, eu mudo o ângulo de refração, o ângulo de incidência, eu mudo tudo. Conforme eu estou mudando esse ângulo, consequentemente, eu estou mudando toda a configuração aqui dentro. Beleza, tio Farley? Tem um ângulo de incidência específico que, conforme ele bate no prisma, esse desão é mínimo. Beleza, tio Farley, então me conta disso aí. Qual que é a condição para que isso aconteça? Então, a condição para o desvio angular, o desão ser mínimo é a seguinte, ó. O I1 tem que ser igual ao I2. Então, eu vou incidir o raio incidente de forma que o I1 seja igual ao I2. Maravilha. Só que se o I1 for igual ao I2, nós sabemos que o N1 e o N2 não está mudando da face 1 para a face 2, consequentemente o R1 vai ser igual a R2. Se o I1 é igual a I2, o R1 é igual a R2, o D1 é igual a D2. Entendi, tio Farley, entendi. Tio Farley vai colocar a carinha dele para cá, para a gente poder visualizar como é que vai ficar as continhas aqui. Então vamos lá, tio Farley, como é que vai ficar as paradas? Lembra que o Dzão era I1 mais I2 menos A? É. Só que o I1 é igual ao I2. Então o Dzão vai ficar assim agora, ó, 2I menos A. E aí ele fala no exercício, um ângulo de abertura A, um raio de luz incide num prisma com ângulo de abertura A com ângulo de incidência I. Sabendo que o desvio é mínimo, aí você já tem que sacar que o I1 é igual ao I2. Essa é a chave. Porque senão você vai falar, pô, tio Farley, tá faltando dados. E não tá. E o A também, ó. Se o R1 for igual a R2, o A não era R1 mais R2, o A fica sendo 2R aqui, beleza? Isso te ajuda muito a resolver exercícios. Então grava isso, printa a tela. Desvio mínimo, condição que o 1 seja igual a R2, o R1 igual a R2, o D1 igual a D2. Se você já sabe a fórmula, você pensa na hora. Vira a página. Aqui só para finalizar, que o Farley ficou devendo provar que o A é o R1 mais o R2. Então vem comigo, ó. Então, vamos provar por que é o A R1 mais R2. Vamos lá. Sabemos que a normal forma 90 graus com a superfície. Então, a normal forma 90 graus. A linha preta forma 90 graus com a face 1. Então, quanto vale esse ângulo aqui, tio Farley? Se tudo é 90, aqui é R1, aqui é 90 menos R1. Aqui é a mesma coisa. Normal forma 90 com a superfície, com a face 2, então aqui é 90 graus. Se aqui é R2, aqui é 90 menos R2. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá um 180 sempre. Então vamos somar A mais 90 menos R1 mais 90 menos R2. Então, 90 menos R1 mais 90 menos R2 mais A é 180. Então vamos ajeitar isso aqui, tio Farley. 90 mais 90 é 180, menos R1 menos R2 mais A é 180. Pulou igual, trocou o sinal. Passa o 180 para o outro lado, passa o R1 para o outro lado, passa o R2 para o outro lado e deixa o A sozinho, que é o que eu quero saber. Então vamos lá. Então ficou 180 que já estava aqui. Esse 180 pulou igual, trocou o sinal. Esse menos R1 pulou igual, trocou o sinal. O menos R2 pulou igual, trocou o sinal. 180 menos 180 é zero, chegando que A
igual a R1 mais R2, por isso que o A está aqui, que ele é a soma dos ângulos, dos ângulos internos desse triângulo aqui. Belezinha? Vira a página. Nesse último slide, Tifar vai deixar uma diquinha de um simulador do FET Colorado, ok? Tifar vai deixar a descrição lá no vídeo, maravilha? A gente viu a primeira parte de introdução, agora a gente vai ver a segunda parte de prismas, belezinha? É bem simplesinho, ó, que é uma ponteirinha de laser, você traz o prisma para cá e você consegue observar o desvio sofrido por ele. E nesse caso a gente também consegue visualizar o desvio mínimo, ó, tá vendo? Ó, aqui é o desvio máximo aqui, conforme eu trago ele, eu percebo que aqui é o desvio mínimo e ele começa a ter o desvio grande de novo, belezinha? Então, vou deixar a descrição do vídeo, caso vocês queiram fuçar e dar uma mexidinha aí interessante, belezinha? Vira a página. Valeu, galera, Tio Farley fica por aqui, espero que tenham gostado dessa aula, não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Beijo do tio, até a próxima, fiquem com Deus, tchau!